sequência, mais uma vez, aos estudos que vêm sendo realizados todas as quinta-feiras, em relação a doutrinas fundamentais do cristianismo, né, que foram elaboradas pelo médico escocês e missionário, pastor da igreja de Fluminense, congregacional ali, doutor Roberto Callen, que elaborou esses 28 artigos para o crescimento da igreja, que se tornaram assim na nossa vida, a nossa confissão de fé. Em 1876, quando ele terminou de elaborar, pouco tempo depois, em 1913, já no século XX, a atual União das Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil adotaram e hoje tem sido, parte da nossa confissão de fé. E nessa noite estaremos trabalhando o artigo de número 7, que trata sobre a miséria do homem, ou seja, da queda do homem. E eu convido você para abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 8, para poder darmos início à lição e podermos entender o motivo por qual nós também nos tornamos pecadores. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6. Eu creio que todos acharam, e diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, existe alguns críticos e alguns teólogos liberais que não acreditam na existência de Adão e Eva. Dizem que é apenas uma figura de linguagem, que é apenas metafórico e não literal. Eu quero vos dizer nessa noite, se Adão e Eva não existiram, então o pecado não entrou no mundo. Se o pecado não entrou no mundo, nós não somos pecadores. Se nós não somos pecadores, não precisaríamos de um redentor. E se não precisaríamos de um redentor, o trabalho feito por Jesus na cruz do Calvário não passa de uma ficção. Mas eu quero dizer aos irmãos, como crente, na palavra do Senhor, que creio que é suficiente a verdade, onde João 10:35 diz que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus não falha. E essa mesma palavra que não falha, que é inerrante, ela dá testemunho da existência
de Adão e Eva. Quando você vai lá para o livro de Jó, quero dizer, 31, 33, ao falar das suas transgressões, Jó dá testemunho da existência de Adão e Eva. Quando você vai para Lucas 3:38, Jesus Cristo falando a respeito da sua genealogia, no verso 38 ele cita Adão, dizendo que Adão é pai de Sete e filho de Deus. Quando você vai para as cartas de Paulo, em determinadas cartas, ele cita Adão e Eva. Em 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo diz que em Adão todos morreram. E depois, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo diz: primeiro foi criado Adão e depois Eva. E é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa noite. E eu gostaria que junto comigo você abrisse a palavra de Deus no livro que escreveu Tiago, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, para que a gente possa expor a palavra, para que possamos entender os motivos pelo qual se deu a queda do homem. A revista, o autor da revista, no primeiro tópico, ele fala sobre o princípio do pecado, tentação não resistida. E ele diz no primeiro tópico: a história de Adão, na sua queda, adapta-se bem à exortação de Tiago. E é justamente sobre esse tema, sobre esse texto de Tiago, que nós vamos falar sobre a tentação não resistida. No verso 13, Tiago começa dizendo: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém Ele tenta. E de fato isso é verdade. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus não tenta o homem e também não pode ser tentado. Quando você vai lá para o livro de Lucas, no capítulo 4, você vai entender por quê. Quando Jesus Cristo é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, onde durante 40 dias ele foi tentado por Satanás. E ao término desses 40 dias, Jesus diz para Satanás, no verso 12, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Baseado num texto de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 16, aonde a Bíblia diz que os filhos de Israel tentaram o Senhor no deserto. Baseado também no texto de Êxodo 17, 7, aonde em Massá de Meribá, os filhos de Israel disseram: estará o Senhor conosco ou não? Duvidando da presença do Senhor. E ali eles tentaram ao Senhor, que não poderia ser tentado. Por isso que Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém ele tenta. Até porque Deus não tem prazer na queda do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, ele também não teria prazer na queda do homem. E vamos para o verso 13. Aí é onde Tiago traz, no verso 14, toda a existência, a continuidade da contaminação do pecado, o motivo pelo qual a causa. E ele diz no verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
cobiça, quando esta o atrai e seduz. É verdade. Todos nós, ao cairmos, ao sermos tentados e ao cometermos pecado, primeiro vem a cobiça. E o que é a cobiça? O dicionário de Oxford, ele narra, ele distingue a cobiça como sendo a concupiscência, ou seja, a ambição, ou seja, aquele desejo ardente de que você deseja a qualquer custo assim possuir. E é verdade, quando você vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 17, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos a Moisés, um desses 10 mandamentos era justamente sobre a cobiça, aonde Deus diz para os filhos de Israel: não cobiceis a mulher do próximo, não cobiceis seu servo, sua serva, seu boi e seu jumento, nada daquilo que pertença ao próximo deve ser cobiçado. E de fato, é uma verdade. Qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi foi cobiçar a mulher do próximo. Quando a Bíblia diz que um abismo chama a outro abismo, é porque ele não só cobiçou, como também dentro daquele mesmo pecado gerou um outro abismo que também trouxe ali a um assassinato. Mas Davi, o início do pecado de Davi foi cobiçar a mulher do próximo. Segundo Samuel, no capítulo 11, a Bíblia diz que Betseba era formosa. E Davi, ao sair da janela do palácio e ver aquela mulher lá, a sua nudez, a primeira coisa que veio a Davi foi aquilo que em 1 João, na sua primeira carta, João escrevendo, em 1 João 2,16, ele fala de 3 coisas naturais que afetam, que atingem todos os seres humanos, como também atingiram a Adão e Eva: a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Ao ver Davi, veio primeiro a cobiça dos olhos, depois veio o desejo da carne, traz ela, e depois, ao passar por cima da sua autoridade, veio a soberba da vida. Veja só, existe um ditado popular falso que diz, os escarnecedores, que não se deve cobiçar a mulher do próximo quando ele está próximo. Mas eu quero dizer para você que não se deve cobiçar a mulher do próximo nem quando ele está próximo e nem quando ele está distante. Porque a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus 5:28, que todo aquele que olhar com desejo impuro no seu coração para uma mulher, ele já cometeu adultério. E esse foi a desgraça de Davi. Por quê? Porque Satanás, ele conhece a fragilidade de cada ser humano. Ele sabe a fraqueza de cada ser humano. Ele sabe aonde você pode ser tentado e aonde você pode cair. E a fraqueza de Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem guerreiro, valente, mas a sua fraqueza era mulher. E não foi por acaso que naquele dia aconteceu isso, porque eu creio que não foi a primeira vez que ela saiu da sua casa para tomar banho ali, mas naquele dia tinha uma armadilha preparada. E Davi, como não tinha vigiado, acabou caindo, cobiçando e levando a desgraça à sua família. Qual foi o pecado de Acã? O pecado de Acã foi cobiçar uma capa babilônica. A Bíblia diz lá em Josué 7:21, que quando ele foi apanhado
na sua tenda por Josué, e ele confessa, ele diz que quando viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, ele não resistiu. Quando, na verdade, quando você vai lá para trás, para Josué 6,18, o Senhor já tinha dito aos filhos de Israel que não tomassem para si nada daquilo que fosse condenável, porque iria trazer maldição para o povo, para o arraial. E justamente, quando eles invadiram a cidade de Ai e começaram a pegar os despojos, ele leva para si uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ali veio a consequência, porque todo pecado traz consequência. Paulo, escrevendo a Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é a morte. E ali ele foi morto, foi apedrejado. Mas na sua consciência, na sua mente, ele achava que poderia ocultar o pecado de Deus. E eu acho que há uma grande tolice na vida do homem, é querer ocultar diante de Deus o seu pecado. É querer fazer que Deus não sabe, não entende, não enxerga, não vê aquilo que você faz. Talvez aquilo que eu faço, que você faz, a minha esposa não vê, o meu marido não vê, o meu filho não vê, talvez ninguém esteja vendo. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo. Ninguém pode ocultar nada, nada. Ninguém pode ocultar nada de Deus, porque ninguém pode fugir disso aí. E diz a palavra de Deus, Mateus 10:26, não existe nada oculto que não seja revelado. E de fato, por quê? Porque Deus, irmãos, é onisciente e onipresente. Deus está em toda parte aonde você possa pensar, Deus está. A presença de Deus que enche a terra, ela é constante em qualquer parte. Quando você pega para ler o Salmo 139, do verso 1 até o verso 9, você vai ver Davi falando sobre a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. No verso 4, Davi diz, a palavra ainda não me chegou aos lábios, e ele já sabe tudo, onisciência. Aí depois no verso 8 e 9, Davi fala da sua onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, também ali estarás. Ou seja, não dá para se esconder de Deus. Aonde você for, o que você fizer, está diante dos olhos de Deus. Porque Ele é onisciente e Ele é onipresente. E nós podemos ver isso na vida de vários personagens bíblicos, a onipresença de Deus. Por exemplo, podemos ver isso na vida de Sara. Quando Deus visitou Abraão e que disse que ele iria ter um filho naquela idade, e ela começou a rir lá atrás da porta. E Deus disse, por que está rindo, Sara? Porque Deus estava vendo ela por trás da porta rindo. A onipresença de Deus também esteve na vida da mulher de Jeroboão, quando ela se disfarçou para ir até o profeta Aías. E Deus revela ao profeta Aías que a mulher de Jeroboão iria lá para enganá-lo. E isso também se foi notório na vida de Ananias e Safira, quando eles tramaram a venda do terreno e não querer entregar a totalidade, e mentindo, e caíram mortos todos dois. Isso também foi provado na vida de Natanael, quando ele chega junto com Filipe diante de Jesus, e Jesus diz, olha Natanael, eu te vi lá embaixo da figueira. Isso também é provado nas 7 igrejas da Ásia Menor.
quando Jesus Cristo fala para cada uma delas, para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Laodiceia e de Filadélfia: conheço as vossas obras. Então, esse Deus maravilhoso, onisciente, que conhece as nossas obras, Ele nos dá a exortação de que não dá para mentir e não dá para cometer nada daquilo que Ele não possa saber. Qual foi o pecado de Adão e Eva? A cobiça. A cobiça. Quando você vai lá para o verso 6 do livro, do capítulo 3, o que é que diz? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, os olhos, cobiça os olhos, agradável aos olhos e árvore desejável, cobiça da carne, para dar entendimento do humor e do fruto, e comeu e também deu ao seu marido, soberba da vida, porque Satanás tinha dito que eles seriam igual a Deus. Então ninguém consegue fugir da presença de Deus. O pecado de Adão foi a cobiça. E ainda continuando no verso 14, dando seguimento, aí diz Tiago: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrás e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E de fato, no capítulo 3, nos versos 23 e 24, diz que eles foram expulsos do jardim do Éden e morreram espiritualmente. Além de morrer espiritualmente, eles foram expulsos. Por quê, irmãos? Isaías 59, 2 diz que aquilo que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado é que nos separa do amor de Deus. É o que faz separação entre o homem e Deus. E nós podemos provar isso. Você veja que o quanto é interessante. Quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 35 ao 39, ele cita um monte de coisas que não podem nos separar do amor de Cristo. Ou seja, luta, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, anjos, vida, morte, demônios, potestade. Aí Paulo diz: nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Mas já o pecado separa. O pecado faz separação entre você e Deus. A prova disso é quando você vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo 33, dos versos 1, 2 e 3. Diz que quando aquele povo chegou no deserto e descumpriu um mandamento, uma ordem de Deus que dizia que não fizessem para eles ídolos, que não adorassem outros deuses, não fizessem imagem de escultura. E eles acabaram fazendo o quê? Um bezerro de ouro que afrontaram a Deus e trouxeram a ira de Deus. E que naquele dia vieram a morrer centenas de israelenses. E o que aconteceu? Deus chegou para Moisés e disse: eu vou enviar um anjo com vocês. Eu prometi dar a terra a vocês. A minha palavra eu não vou quebrar, porque não sou homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que eu disse eu vou fazer. Mas existe uma coisa: eu não vou subir com vocês. Vocês são um povo de dura cerviz. Eu não vou mais subir com vocês. Eu não vou estar presente no meio de vocês. Foi quando Moisés entendeu que nós, em minuto nenhum, em momento nenhum da nossa vida, podemos estar separados de Deus, que a presença de Deus é tudo na nossa vida. Mesmo que a Bíblia diga
que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, mas nós queremos Deus na nossa vida. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Aí é quando Moisés chega para Deus e diz: Senhor, se eu achei graças diante de ti, isso no verso 15, não me faça subir daqui com esse povo. Se tu não fores comigo, não me faça subir daqui. Porque Moisés entendia que mesmo um anjo, tendo todo o poder que tem, a autoridade que tem, como lá no reino Senaqueribe, que um anjo só, numa noite só, destruiu o arraial todo, matou a todos. Ou se não, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 6, onde diz que abaixo é suficientemente um anjo para prender e amarrar Satanás por 1000 anos. Mas Moisés queria a presença de Deus. E nós, sem a presença de Deus, não somos nada. É preciso Deus estar presente na minha vida e na sua vida, todo instante. E o que faz separação, essa separação, é o pecado. É o pecado que faz essa separação. É tanto que Jesus, entendendo que não poderíamos jamais ficar separados de Deus, em Mateus 28, 20, ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E depois, João escrevendo no capítulo 14, do verso 1 ao 3, falando a respeito do arrebatamento da igreja, Jesus diz: vou para o Pai vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. Ou seja, aqui e na eternidade, eu quero estar com vocês. Mas o que faz com que eu me aproxime de Deus, com que você se aproxime de Deus? Hebreus 10, 22 diz: um coração sincero, com plena convicção de fé em Jesus Cristo. É um coração sincero, com plena convicção de fé em Jesus Cristo, é o que nos aproxima de Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico da revista, irmãos, esse estudo é muito bom, muito amplo, satisfatório, mas como a cada quinta-feira, cada um de nós oficiais tem essa incumbência de trazer um artigo para trabalhar, eu confesso aos irmãos que dentro desse estudo, em sala de aula seria mais ou menos 2 ou 3 semanas para você terminar. Mas como o tempo é resumido e você tem que resumir o tempo, eu vou ficar aqui somente com os 2 pontos principais, tá bom? E eu vou passar agora para o ponto 2, o tópico 2, que fala sobre a responsabilidade do pecado. A responsabilidade do pecado. Onde diz o texto: quando estudamos sobre a origem e a natureza do pecado, algumas considerações se impõem. Primeiro, Deus responsabiliza o homem. Isso nos faz pensar, então, que o homem foi criado livre para pecar e para não pecar. O pecado não procedeu de uma falha na constituição moral do homem, que pudesse ser atribuída a Deus, mas porque, na livre operação de seus poderes, Adão escolheu pecar, conhecendo a falta que cometia. Daí sua responsabilidade. Ou seja, Adão decidiu pecar, conhecendo a falta. Ele já sabia, ele foi avisado. Aí é onde a gente volta lá para o livro do Gênesis, no capítulo 2, do verso 15
ao 17, onde diz assim o texto: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, eles já estavam avisados. A partir do momento em que Deus tinha dado uma ordem para eles e dado o poder de escolha para eles, eles tinham o livre-arbítrio de comer ou não comer, de pecar ou não pecar. Mas como o texto diz, eles decidiram pecar. Decidiram pecar. Então a responsabilidade passa a ser do homem e não de Deus. Como vimos no início, que Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Então a responsabilidade passa a ser do homem. O pecado foi consciente. Ele tinha o livre-arbítrio. Agora eles também poderiam ter evitado. A partir do momento em que você tem o livre-arbítrio, o poder de escolha para decidir sim ou não, você pode evitar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 3, o apóstolo Paulo diz: não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele proverá o livramento, de sorte que possamos suportar. Ou seja, o homem ele poderia decidir de pecar ou não pecar, mas ele decidiu, no seu livre-arbítrio, na sua vontade, ele decidiu pecar. É tanto que a responsabilidade é do homem, no seu poder de escolha. Quando você vai lá para o livro do Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, e você vê a história sobre Caim. Caim tinha ofertado junto com Abel, e a oferta de Caim tinha sido recusada, tinha sido rejeitada. E aquilo gerou no coração de Caim um ódio, uma ira contra o seu irmão. E Deus, conhecendo na sua onisciência, conhecendo que ele estava a ponto de cair, que ele estava a ponto de cometer uma loucura, aí Deus chega para Caim, no capítulo 4, no verso 7, e diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim tinha poder para dominar e não pecar, e não cometer o assassinato que ele cometeu. Ele tinha como dominar, porque Deus disse que se ele procedesse bem, ele não cometeria aquilo, e que ele poderia dominar aquilo e não cometer aquele pecado. Ou seja, eu faço uma pergunta aqui hoje à noite. Após a queda do homem, o homem perdeu o seu livre-arbítrio? O homem deixou de ter o seu poder de escolha? Ou ele não tem mais o livre-arbítrio para tomar decisões? Eu confesso aos irmãos que o homem, ele ainda tem o seu livre-arbítrio. Ele não perdeu totalmente. Existem algumas linhas teológicas em que nós chamamos que o homem se depravou, e que o homem ficou depravado por ter caído
não depravado de forma imoral, mas no sentido de pecar contra Deus, que dizem que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, que ele não tem mais esse poder de escolher. Eu acredito que sim. Ele não tem o livre-arbítrio total de tomar todas as decisões que ele quer e de fazer aquilo que ele bem quer. Não, porque existe dentro de nós, existe na terra um reino de Deus que ele governa. E se ele governa e ele é soberano, ele não vai permitir que o homem tome todas as decisões que ele achar que não deva acontecer. E justamente isso, a prova disso é que nós vamos lá, quando a gente vai lá, para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso 15 ao 19, Deus faz uma proposta para os filhos de Israel. Deus faz uma proposta, propondo para eles a bênção e a maldição, a vida e a morte. E veja só, o texto diz, no verso 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passais para possuí-la. Aí no verso 17, porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Essa foi a proposta de Deus. Vocês têm um livre-arbítrio, vocês têm um poder de escolha. Aí a proposta diante de vocês, é vocês quem decidem se querem o bem ou se querem o mal, se querem a vida ou se querem a morte. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Deus ainda dá a dica. Deus sempre deu a dica para o seu povo, para que o seu povo não viesse a cometer uma loucura e a perecer. No final do versículo, olha o que Deus diz no final do verso 19. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele fez uma proposta, mas ao mesmo tempo ele dá a dica daquilo que é melhor. Escolhe, pois, a vida. A mesma coisa ele fez com Adão e Eva. A partir do momento em que ele disse que se eles comessem daquele fruto da árvore proibida, morreria. Ele estava dizendo, também se vocês não comer, também não vão morrer. E qual é a proposta que Jesus Cristo faz hoje para nós? Existem duas portas, existem dois caminhos, mas Jesus diz, entrai pela porta estreita, deu a dica, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, deu a dica, deu o melhor, entre pela porta estreita, não vá por esse outro caminho não, que ele vai levar à perdição. Então, o homem tem o livre-arbítrio, ele não tem totalmente para escolher tudo, por quê? É limitado, e eu vou explicar por que é que ele é limitado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Jonas. Jonas foi incumbido
de pregar para os assírios, para a cidade de Nínive. Então havia uma ordem de Deus para que Jonas fosse pregar para os ninivitas. Mas como Jonas via a crueldade dos assírios e não queria o bem deles, queriam mesmo era que eles se afundassem e fossem mortos, castigados por Deus, diz a palavra de Deus que em vez de Jonas ir para Nínive, ele resolveu ir para a Espanha, para Tarsis, que era uma cidadezinha pequena da Espanha, para descumprir uma ordem de Deus, achando que ele poderia ter aquele poder de escolha de fazer o que ele queria. Só que Deus disse: eu não vou levantar outro no seu lugar. Quem vai é você mesmo. É você mesmo que vai. E Deus, mesmo dentro do ventre de um peixe, foi possível levar ele na praia e pregar para toda a cidade de Nínive. O reverendo John Stott, em sua memória, ele dizia que foi o maior avivamento que existiu no Antigo Testamento, onde uma cidade inteira se arrependeu diante de Deus, mesmo contra a vontade de Jonas, mas ele pregou e uma cidade inteira se arrependeu. Por quê? Porque o que prevalece, irmãos, é a soberania de Deus. Deus é soberano. É a soberania de Deus que prevalece, e não a minha vontade, mas a vontade de Deus é o que prevalece. Outro exemplo, por exemplo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, tinha saído na incumbência de castigar, de prender, de bater em Damasco, a igreja. E o que aconteceu? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Jesus derruba ele do cavalo. Paulo, Paulo, por que me persegue? Aonde você pensa que vai? Você não vai fazer aquilo que você quer. Eu não vou permitir que você faça atrocidade com o meu povo, com a minha igreja. E naquele exato momento, Paulo é interrompido, cai do cavalo, e Jesus manda que leve ele à rua direita da casa de Judas, e manda Ananias lá para curá-lo. E quando Paulo é curado, restabelecido dos olhos, da saúde, ele vai para Damasco. Mas ele não foi mais para perseguir a igreja. Ele não foi mais para bater, nem prender. Ele foi para pregar o evangelho. E diz que Paulo, em cada sinagoga, chegava ali e pregava o evangelho para os judeus. Por quê? Prevaleceu a vontade de Paulo e a de Jonas? Não. Prevaleceu a soberania de Deus. Porque Deus é soberano. A gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Existem algumas decisões, nós não somos robôs, que nós podemos tomar. Eu posso decidir vir à igreja pela manhã e à noite eu não quero ir. Eu posso decidir aceitar um ofício na igreja, ao mesmo tempo não aceitar. É decisões minhas. Mas existem algumas decisões que eu quero tomar que o Senhor prevalece. Não, é o que eu quero e não o que você quer. Foi o que aconteceu na vida deles. O homem não pode fazer tudo o que ele quer. Segundo ponto aqui, é que o livre-arbítrio do homem não lhe dá poder de salvação, de forma alguma. Não lhe dá poder de salvação. Um grande exemplo disso, quando você vai lá para o livro de Romanos, capítulo 9, no verso 15 ao 16, quando Paulo estava expondo e falando a respeito dos gêmeos, Esaú e Jacó, e Paulo chega a dizer aquilo que Deus tinha dito: me aborreci de Esaú e amei a Jacó. Amei a Jacó, me aborreci de Esaú.
Se você olhar do ponto de vista, Jacó era muito pior do que Esaú, mas Deus amou a Jacó. E ele, na continuação do texto, ele diz: não depende de quem quer, e nem de quem corre atrás, mas de quem eu tiver misericórdia. Então a salvação não depende de mim, nem de você. Eu não tenho poder de salvar a mim mesmo. A salvação é algo da Trindade. A salvação é algo de Deus, é uma escolha de Deus. Agora, Deus usa de misericórdia para com quem Ele quer usar de misericórdia. Porque Ele é bondoso. Ele escolhe a quem quer. E nós somos privilegiados. E devemos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida, porque nesse exato momento agora, centenas de pessoas estão descendo ao inferno, porque não foram escolhidos por Deus, porque não alcançaram a misericórdia de Deus. E você que é salvo em Jesus Cristo, que tem essa convicção de salvo, é fruto da bondade de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. A outra coisa que Jesus diz, lá em João 6, 44, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém jamais vai chegar a Cristo, se o Pai não levar, irmãos. Ninguém jamais vai chegar a Jesus por si só. A mesma coisa, Jesus, dentro da Trindade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então ninguém jamais vai chegar a Deus, se não for por Jesus Cristo. Por quê? Porque o indivíduo, o ser humano, sem a conversão, sem um nascimento de novo, sem ser nova criatura, ele é um cadáver espiritual. Ele é um morto espiritual. E um morto espiritual, ele não tem poder de reação. Ele não pode reagir a nada. Ele nem se mexe. A grande prova disso, Lázaro. Quando Lázaro estava morto, naquela tumba fria, há 4 dias, enquanto ele estava dentro daquela tumba, Marta e Maria e seus amigos do lado de fora, inclusive Jesus, estava chorando, mas ele não reagia a nada. Por quê? Porque ele estava morto. E um morto não tem reação. Você chega diante de um defunto, de um cadáver, no caixão, as pessoas choram, até tocam, mas ele não reage, porque está morto. E quando você não conhece a Jesus, não nasceu de novo, não teve um novo nascimento, você é morto espiritual. Você é um morto espiritual. A prova disso é que quando Jesus, certa vez, ia caminhando e parou ali com seus discípulos e convidou um daqueles seguidores para que o acompanhasse. E ele disse: Senhor, deixais primeiro que eu vá a meu Pai sepultá-lo. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse para ele o seguinte: deixai que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo que tanto aquele homem como seu pai espiritualmente estavam mortos. Embora o pai dele estivesse morto fisicamente, mas aqueles que iriam enterrá-lo espiritualmente também estavam mortos. Então, o morto espiritual, ele não tem poder para nada. Então, o homem, no seu livre-arbítrio, jamais ele tem poder
para escolher a Cristo. Se Jesus não vier, se o Espírito Santo não abrir o meu entendimento, o seu entendimento, jamais você vai ter vida. A prova disso, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 9. No verso 1, Paulo diz à igreja de Éfeso que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando você está morto nos seus delitos e pecados, você está morto espiritualmente. Não tem sentido nenhum. E ele, continuando o texto, lá na frente, no verso 8 e 9, ele dá o sentido da vida ao homem, através da sua graça. Aí é quando Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o homem espiritualmente morto, ele não tem como reagir. Ele não tem jamais como chegar a Cristo, a vida. Pergunta que eu faço hoje à noite: se Deus sabia que o homem iria cair, por que ele permitiu a queda? Simples. Deus é glorificado na queda do homem e na redenção do homem. Deus é glorificado em tudo. É por isso que tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado em tudo. Deus é glorificado quando Adão caiu. E Deus é glorificado no novo céu e na nova terra, quando todos os seus filhos herdarão aquele lugar santo, e que não haverá mais pecado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes. Deus será glorificado, como Deus também será glorificado por aqueles também que por desobediência serão castigados no lago de fogo, porque Deus é Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é glorificado em tudo, dá glória a Deus. Em tudo, dá glória a Deus. Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Deus sabia que o homem iria cair. É tanto que o texto que lemos agora há pouco, de Gênesis 2, 15, 16, diz: no dia em que comeres, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser lá na frente, Deus sabia que ele, em algum momento, iriam cair. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência e na sua presciência de ver o futuro, Deus sabe tudo. Deus sabe lá na frente. Às vezes eu e você está planejando algo aqui, Deus já viu lá na frente o que vai acontecer. Às vezes a gente está pensando em algo lá na frente que a gente nem chega, mas Deus já sabe. Por quê? Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Porque Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram decretadas por Ele. E tudo não foge do seu controle. Por mais que esteja o mundo cambaleando como um bêbado, se destruindo, mas Deus está no controle, Deus está tranquilo, porque Ele sabe perfeitamente que Ele é soberano, e que tudo aquilo é determinado por Ele, nada foge do seu controle. Você quer ver um exemplo? Quando o homem caiu, não existia mundo, não existia céu, não existia terra, não existia nada. Deus já tinha providenciado a provisão. Deus já havia providenciado, antes de criar o homem, antes de criar a terra,
Antes de criar tudo nas mansões celestiais, Deus já tinha criado tudo. Apocalipse 13, 8, diz que antes da fundação do mundo, verso 8, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo, Deus já tinha providenciado um Cordeiro, antes da fundação do mundo, para que morresse pelos meus e pelos seus pecados. Deus já sabia tanto que o homem iria cair, que ele já tinha providenciado. Antes de eu criar o homem, eu já providenciei, porque eu sei o que vai acontecer. Eu vou criar o homem, e ele vai cair, ele vai morrer espiritualmente, e vai ser preciso ressuscitá-lo, para que ele tenha vida. Então, a provisão de Deus aconteceu antes da queda, antes que o homem caísse. Nós podemos chamar até isso por uma palavra grega, de supralapsariana, que quer dizer aquilo que vem antes da queda. E quando você passa a entender a salvação do homem, aí você já vem para um outro decreto, onde nós chamamos também de infralapsariano. Ou seja, que Deus escolheu a cada um de nós depois do fracasso do homem, depois da queda do homem. É por isso que Deus não é injusto. Algumas pessoas chegam a dizer que Deus é injusto porque ele escolheu uns para o inferno e outros para o céu. Deus não escolheu ninguém para o inferno. Depois da queda que ele escolheu, dentro de uma forma infralapsariana, quer dizer que quando Deus nos escolheu, o homem já tinha caído. Então todos nós estávamos no mesmo patamar de pecado, e no mesmo termos de igualdade. Não havia ninguém melhor do que ninguém. Nem eu nem você tinha nada para oferecer a Deus. Estávamos todos mortos, delitos e pecados. E não tinha nada para oferecer a Deus. É por isso que a Bíblia diz que em Adão todos morreram. E que todos ao morreram precisam da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O exemplo disso é no Salmo 5. Quando Davi, no capítulo 5, no verso 5, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Que pecado tem uma criança? Nenhuma. Mas ele já nasceu com o DNA do pecado, que ele herdou dos nossos pais, Adão e Eva. Então Deus nos escolheu nessa forma, para que ninguém pudesse dizer: eu sou salvo, porque eu tive algo a oferecer, pelas boas obras, pela bondade, por ser um bom pai, por ser um bom marido, um bom vizinho, um bom patrão. Não, nada disso. Deus, quando nos escolheu, ele não viu nada disso. Até porque Jesus diz: ninguém é bom. E Paulo diz: não existe um justo sequer. Ninguém é justo. Somos todos pecadores, mas salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Como funciona isso? Deus é injusto? Não. Todos estavam em pecados depois da morte de Adão. Todos seres humanos. É como se aqui, todas as pessoas que estão aqui,
eu tivesse emprestado 100 reais a todos, todos seriam devedores a mim. Todos estariam devendo a mim. Mas de repente eu chego e digo, a irmã não paga, o irmão não paga, aquele não paga, aquele não paga. Eu estou sendo injusto com os outros? Não. Eu estou usando de misericórdia. Porque todos são devedores. Todos são culpados. Todos deveriam ir para o inferno. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, eu vou escolher alguns. Já estão todos condenados. Porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos vão descer ao inferno. Mas eu, pela minha misericórdia, eu vou escolher alguns. E assim nos escolheu. Para a honra e glória do nome dele. E para privilégio nosso. E que devemos ser gratos a Deus por isso. E finalizando, eu gostaria de deixar 2 versículos. Que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus por isso. Gostaria de convidar aqui, nesse instante, para orar, finalizando aqui o trabalho. Pastor Cabral.